Olá, sejam bem-vindos ao canal de literatura. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre redação. A gente tem uma playlist aqui no canal sobre redação, que tem diversos vídeos, vídeos em que eu falo sobre a estrutura da dissertação argumentativa, que é o gênero cobrado no Enem, vídeos em que eu falo da introdução da dissertação, do desenvolvimento, dos possíveis temas do Enem desse ano de 2020, e hoje a gente vai falar sobre a conclusão da redação do Enem. Eu vou deixar a playlist aqui na descrição pra você. Se você não viu os vídeos, corre lá ver que tá muito legal, e aí depois você vê esse de conclusão. Bom, então a conclusão da dissertação argumentativa lá do Enem é o último parágrafo do texto. A gente fez a introdução, fez o desenvolvimento e agora a gente vai concluir o nosso texto. E pode parecer um pesadelo para um monte de gente, pode parecer difícil porque tem toda aquela coisa de proposta de intervenção e tal, mas nesse vídeo a gente vai tentar desvendar esses mistérios e deixar isso bem claro para você, tá bom? O que deve conter, nesse seu último parágrafo do texto? Por incrível que pareça, você vai precisar retomar a sua tese, a sua ideia central, do seu texto no seu último parágrafo. Se você não sabe o que é tese, no vídeo de introdução eu falei sobre isso, mas aqui eu vou falar rapidamente. Bem basicamente, a tese, ela é a ideia central do seu texto, é a sua opinião. E ela vai estar lá no seu primeiro parágrafo, lá na sua introdução. Ela tem que estar ali clara, talvez um pouquinho implícita, mas que quando a gente lê a sua introdução, a gente já precisa saber qual é o seu posicionamento acerca daquele tema. Então vamos lá. Na sua conclusão, a gente vai precisar retomar essa tese. Você vai fechar as ideias, concluir essas ideias, retomando a sua ideia central. E além disso, vai precisar ter a proposta de intervenção, a tão temida proposta de intervenção. Não é difícil, vamos por partes. Primeiro, você vai resumir os seus argumentos na sua conclusão. Então você apresentou sua tese lá no começo, você apresentou seus argumentos no desenvolvimento, agora na conclusão você vai resumir esses argumentos. Importante lembrar, você vai resumir só. Então assim, você tem que estar muito atento ao limite de linhas, você não pode passar, então você não vai falar tudo de novo, você só vai citar ali seus argumentos para deixar claro, para fechar, e você não vai inserir argumentos novos. Se você deu tal e tal argumento, você não vai colocar um novo na conclusão, porque conclusão não é lugar de ter argumento novo. Conclusão você vai fechar o que você já deu, ok? Bom, muita gente tem dúvida de como começar a sua conclusão. Então a gente falou aí que sua conclusão ela precisa ter essas duas coisas, precisa retomar a sua tese, fechar as suas ideias e ter a proposta de intervenção. Mas como você vai começar essa conclusão? Eu trouxe alguns exemplos de frases que você pode começar na sua conclusão. Então, por exemplo, se você falar em vista das problemáticas discutidas, e aí você continua, uma boa frase, para você começar essa conclusão. Diante dos argumentos supracitados, fica muito bonito, você está falando diante dos argumentos que foram citados acima, e aí você termina, você continua a falar. Em decorrência desta problemática, porque lembrando, a redação sempre vai girar em torno de uma problemática. Então se você falar disso, também vai ser positivo. Começou com essas frases, uma dessas você escolhe. Se não quiser escolher, também coloca da sua preferência, mas estou falando porque tem muita gente que tem dúvida. Então você começa com essa frase e aí você continua a falar. Ok, então a gente já viu o que tem que ter, a gente já viu quais frases a gente pode iniciar a nossa conclusão, e agora a gente vai falar um pouco da proposta de intervenção. Para você que não sabe, ou para você que esqueceu, a proposta de intervenção ela vai ser um plano que você vai bolar para resolver aquele problema que foi apresentado no tema e que você discutiu ao longo da sua redação. É uma proposta, é um plano que você vai falar, sugiro isso para resolver. Lógico que não assim na primeira pessoa, mas você vai falar mais ou menos isso, a ideia é essa, tá? Então assim, sua proposta de intervenção, ela tem que responder algumas perguntas. Eu vou ler para você as perguntas que ela tem que responder. Você tem que falar o que fazer diante daquele problema, como fazer, que você é o detalhamento do seu o que fazer. Você vai falar, tem que fazer isso, mas como? Aí você vai explicar, detalhar como aquilo tem que ser feito. Isso é muito importante. Quem vai fazer, que são os agentes. A gente já vai falar disso, que são os GOMIFs. Eu vou falar disso aqui com vocês. Onde fazer, em que lugar você vai fazer aquilo. E para que fazer? Para que fazer é o resultado, a consequência daquele o que fazer, qual o resultado, o benefício que aquilo vai trazer. Bom, os agentes, eles são os GOMIFs. GOMIFs são os agentes que podem resolver aquele problema. Então, GOMIFs, G de governo,
É só uma sigla que a gente usa pra lembrar na hora da redação, porque a gente costuma ter bastante branco, então, por causa do nervoso, enfim, então GOMIFES é só uma sigla, tipo, pra você lembrar de cada um dos órgãos. Então vamos lá. G de governo, O de ONGs, M de mídia, I de indivíduo, F de família, E de escola, S de sociedade. São esses agentes que você pode usar. Você pode conectar um ao outro também. O governo em parceria com a família, o governo em parceria com a escola, as ONGs em parceria com tal, você pode juntar e colocar uma solução. Então a sua proposta ela tem que respeitar os direitos humanos também, né? Isso é uma coisa que está lá nas instruções da redação do Enem. Você não pode violar os direitos humanos, obviamente, é sempre bom lembrar, né? Bom, então é assim, a proposta de intervenção vai ser um plano, uma sugestão de como resolver aquele problema que foi apresentado no seu tema de redação e por você discutido ao longo do texto, tá? Como fazer? Você vai responder essas perguntas que eu falei, o que fazer, como fazer, nananana, e aí você vai, no final, dar o para que fazer, né? Que vai ser o benefício, a consequência daquela ação. Você vai usar os GOMIFES e você tem que respeitar os direitos humanos. Vale ressaltar que você vai dar a sua proposta para resolver aquele problema, mas você vai resolver o que você falou, né? Você não vai poder falar de A e B problemas no seu texto e dar uma proposta para resolver C problema. Você vai ter que resolver o problema que você falou ao longo do seu texto, ok? Eu vou ler para vocês alguns modelos, 2 modelos de conclusão que você pode seguir. Pode ou não seguir, né? Você pode fazer do jeito que você quiser. Eu vou dar esses modelos porque foi algo que me ajudou na época que eu estava aprendendo redação, escrevendo no vestibular. Aí eu vou ler pra você, se você achar válido, se você achar legal, achar que facilitou, você pega esse modelinho e põe em prática porque ele cabe em quase todos os temas de redação. Então vamos lá, o primeiro modelinho é: em vista das problemáticas discutidas, medidas são necessárias para reverter esse quadro. Cabe a agente 1, aí você vai usar um dos agentes, um dos GOMIFES, realizar ação 1, né, o que fazer, por meio de detalhamento da ação, que é como fazer. Também é dever de agente 2, aí você vai colocar um outro GOMIFE, fazer ação 2, como fazer, né, uma segunda solução, um segundo plano, com detalhamento de novo. E aí, terminou de falar isso, você vai falar os benefícios. Dessa arte, será possível finalidade ou benefício, ok? Então é um modelo básico, não é nada muito difícil, mas é algo que pode te ajudar a escrever a sua conclusão. Esse é o primeiro modelo. Segundo modelo. Em decorrência disso, cabe a agente 1 e agente 2, aquilo que eu falei de juntar 2 GOMIFES, você pode fazer isso, a tarefa de mudar essa situação. É preciso que o primeiro realize a ação 1 por meio de detalhamento da ação 1, já o segundo deve se encarregar de ação 2 com detalhamento da ação 2, dessa maneira, e aí você fala a finalidade ou benefício. São modelinhos prontos que você pode encaixar na sua redação, que vai servir para qualquer tema aí, e que pode ser que te ajude, né? Isso me ajudou, pelo menos, na época do meu vestibular e tal. Então, se você achou válido, se você achou legal, pega esse modelo e treina na sua redação, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como que você vai fazer a conclusão da sua redação do Enem. Eu espero que tenha tirado suas dúvidas sobre proposta de intervenção, sobre como começar, como fechar e tal. Então, se você gostou, se te ajudou, não deixa de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha com seus amigos, aqueles amigos que vão fazer vestibular, que gostam de escrever, que às vezes ficam em dúvida, compartilha. E é isso, comenta aqui o que você achou, um beijo e até o próximo vídeo.